Meus cumprimentos aos irmãos e amigos que estão nos ouvindo nesta oportunidade. Eu sou o presbítero Ari, membro do Conselho da Igreja Presbiteriana Betel, aqui de São José dos Campos, e quero nessa oportunidade compartilhar com vocês um estudo bíblico, algo que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas em nosso viver diário. Não é novidade para nenhum de nós que nós estamos atravessando momentos de grande expectativa. A humanidade toda sofre as consequências de uma verdadeira guerra, uma guerra tripla. Pessoas aprovadas, preocupadas com o amanhã, e a gente observa até pessoas mesmo em pânico. Esta guerra é tripla. Uma guerra médica, onde nós vemos grandes dificuldades dos nossos profissionais de saúde combater esta pandemia. Uma guerra econômica, onde nós vemos já algumas dificuldades de muitas famílias. E uma guerra política, querendo muitas vezes interferir nos momentos tão difíceis que nós atravessamos. A palavra de Deus sempre tem algo a mais para nos ensinar, nos dando tranquilidade, certeza de que temos um Deus todo-poderoso, que zela por nós em sabedoria e em todos os seus desígnios, Ele está sempre presente na nossa vida, no nosso coração. Assim nós queremos compartilhar com todos vocês, com os irmãos e amigos, um tema bastante atual e que requer de nós uma decisão nesta hora. Nós vamos falar alguma coisa a respeito da esperança dos salvos. Essa palavra que consideramos como sendo uma das palavras mais belas da vida cristã, mais belas dos filhos de Deus podem experimentar em suas vidas. A esperança dos salvos. Confesso que, para falar em esperança, não é um assunto assim muito apreciado por muitas pessoas num momento tão difícil que nós atravessamos. É comum nós ouvirmos no nosso dia a dia pessoas dizendo isso. Quando é que será que vai passar tudo? Ah, não aguento mais ficar dentro de casa, já estou cansado. Ou então, quando será que tudo vai voltar ao normal? Será que a nossa vida vai ser da mesma maneira que era há alguns meses atrás? Mas eu gostaria de dizer para todos vocês que Deus pode, através da sua palavra, a nossa única regra de fé e prática, que é luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés, a sua palavra, Deus pode nos confortar, animar e nos fortalecer nesse momento tão difícil que estamos atravessando e sempre nos dando esperança. A esperança dos salvos. Gostaria de ler com os irmãos na palavra de Deus 2 versículos que servem como lema para o nosso estudo. O primeiro está em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, quando Paulo, falando a respeito do arrebatamento, esse acontecimento que nós, como cristãos, esperamos a qualquer momento, ou seja, a volta, a segunda vinda de Jesus para buscar a sua igreja. E ele diz no seu primeiro versículo desse capítulo, no versículo 13, ele diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Naquela época que Paulo escreveu, inspiradamente pelo Espírito Santo, Paulo já denotou que pessoas eram como que até ignorantes, pessoas que não tinham esperança em suas vidas. E para que os crentes não fiquem como os ignorantes, ele vai falar sobre a volta gloriosa do Senhor Jesus. E aí nós já temos a primeira expressão da palavra esperança, para que vocês não sejam como os demais que não têm esperança. O segundo texto também o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Observem bem que Paulo está se referindo às pessoas que ainda não têm o Senhor Jesus como o centro das suas vidas, como Salvador e Senhor das suas vidas. Ele estava dizendo que as pessoas que estavam separadas da comunidade de Israel, ou seja, não estavam sendo ainda fazendo parte da família de Deus, eram pessoas que não tinham esperança e estavam sem Deus no mundo, vivendo sem esperança.
Eu gostaria de perguntar para todos vocês, responder aí para vocês mesmos, você é um esperançoso? Você é um esperançado? Ou seja, você tem esperança? Como é que você está vivendo nos dias de hoje, nos dias atuais, em que só se fala em dificuldades, em sofrimento, e a esperança parece que ela vai esvanecendo e as pessoas não pensam muito em esperança. A palavra esperança no latim, ela vem do vocábulo esperancia, do verbo esperare, ou seja, esperança é o ato de esperar o que se deseja. Esperar é aguardar. Também esperança é expectativa. Esperança é espera. A esperança também está relacionada com a nossa fé. A esperança é confiança em conseguir aquilo que se deseja. E não é verdade que todos nós desejamos que passe logo esse período de tão grande dificuldade que toda a humanidade está experimentando? Na Bíblia, essa palavra também é muito importante. Na Bíblia ela aparece 52 vezes no Velho Testamento e 54 vezes no Novo Testamento. Agora, se nós formos analisar, verificar na Bíblia, a palavra esperança no sentido de esperar, de aguardar, que é o que mais nós ansiamos, ela vai aparecer 113 vezes no Velho Testamento e muito no livro dos Salmos. Nos Salmos ela aparece 40 vezes, a palavra esperança. E no Novo Testamento, 63 vezes. Vejam a importância que tem essa palavra no contexto bíblico. Agora observem que as pessoas depositam esperança em muitas coisas desta vida. Esperança numa boa profissão, esperança nos estudos, esperança no trabalho, esperança no casamento, esperança em adquirir riquezas, esperança em prazeres da vida. Todos nós, como seres humanos, temos esperança nesse sentido geral, no sentido de ansiar alguma coisa e esperar algo para a nossa própria vida. Agora, é bom a gente observar que os projetos que todo ser humano tem em sua vida, eles são passageiros. A nossa vida aqui é uma vida com alguns anos e depois nós estaremos encarando a eternidade. E como é que nós vamos encarar essa eternidade? Como é que está a nossa esperança? Que esperança teremos de passarmos uma eternidade de uma maneira totalmente feliz e absolutamente sem problemas, sem dificuldades? Algumas pessoas alcançam os desejos que têm, as esperanças que têm. Outros não. Isso é uma coisa pacífica que a gente observa. Mas a gente pode observar também que não se perde a esperança. Alcançando ou não, as pessoas sempre procuram ter a esperança em algo em que agarrar para que possam viver uma vida feliz. E há até um adágio popular que a gente ouve desde quando era criança, nós ouvimos, a esperança é a última que morre. Ou seja, muitas coisas na vida passam, mas a esperança fica. E as pessoas sempre têm o desejo de aguardar algo melhor para a sua própria vida. Pode ser que a pessoa que tem esperança em alguma coisa na vida, não tendo alcançado, ou seja, fracassando na esperança, passa a ficar frustrado, passa a ter revolta, passa até a blasfemar contra o próprio Deus. Mas a esperança verdadeira é aquela esperança que se firma não apenas nesta vida, mas muito mais na vida além túmulo. Esta é a verdadeira esperança e essa é a esperança que nós estamos querendo transmitir para todos vocês. Vamos dividir o nosso estudo em três partes. A primeira parte nós vamos falar um pouco sobre a base da esperança. Qual é a base? De onde vem a esperança? A gente sabe que muitas religiões se baseiam na prática de boas obras, prática de penitências, algumas religiões também em flagelos, para se firmar numa esperança futura e ganhar o céu. Se a gente perguntar para qualquer pessoa, ela vai responder para nós que quer ganhar o céu, quer ir para o céu, porque está inato no ser humano a ideia de que céu é um lugar maravilhoso, é um lugar muito bom, sem sofrimento. Mas a pergunta é,
Será que todos têm certeza de que um dia estarão neste lugar maravilhoso, onde não há choro, não há dor, não há lágrimas, e só há esperança, só há concretização da esperança? A esperança do crente, daquele que já tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, já teve a experiência de salvação em Cristo, ela não se baseia só nas coisas desta vida. Isto é que é algo muito importante a gente observar. Paulo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 7, ele diz assim: nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Observem bem, nós não trazemos nada no mundo. Como diz Jó, lá num dos livros da Bíblia, diz assim: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar. Nós não trazemos nada neste mundo, e nem vamos levar. Mas a esperança, sim, a esperança, a concretização da esperança que temos em algo melhor da nossa vida, essa estará nos acompanhando para sempre. A segunda coisa que a gente pode observar como base para a nossa esperança é que a nossa esperança está em Deus. A esperança do crente, a esperança do salvo, ela está única e exclusivamente em Deus. Não em pessoas, não em atividades, não em esperanças desta vida, mas esperança em Deus. O apóstolo Pedro, primeira carta, capítulo 1, 21, ele diz assim: por meio de Jesus temos fé em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a nossa fé e esperança estejam em Deus. Observem bem, a nossa fé e esperança estejam em Deus. Deus ressuscitando o Senhor Jesus, ao terceiro dia depois da sua crucificação, a ressurreição de Jesus é o marco principal da nossa fé. E Deus Pai ressuscitando Jesus, Ele deu glória a Jesus. E aí a nossa esperança está eternamente em Deus. Sabemos que o nosso corpo, nós nascemos, sofremos, envelhecemos, adoecemos e morremos, não é verdade? Isso é ponto pacífico na nossa vida. Mas é preciso entender que é possível passar desta condição de vida para uma vida muito melhor. Uma vida sem sofrimento, sem dificuldade, sem pandemia. Uma vida onde tudo é alegria, tudo é louvor ao nosso Deus. E a gente pode observar agora, meus irmãos, meus amigos, quem é a base da nossa esperança? A base da nossa esperança, o fundamento dela, é a pessoa do Senhor Jesus. Jesus é a nossa única e verdadeira esperança. A base, então, da nossa esperança é a morte de Jesus. Jesus, o eterno Deus, o Filho de Deus, unigênito do Pai, veio a este mundo, morreu em nosso lugar, para que pudéssemos ter esperança, para que os nossos pecados fossem salvos da condenação eterna e para que tivéssemos esperança numa vida muito melhor, esta vida além túmulo. Jesus falou muito a respeito da sua segunda vinda e do gozo eterno. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, na segunda parte, ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: porque sem mim nada podeis fazer. Aquele que está firmado em Cristo, aquele que está unido em Cristo como ramo unido na videira, ele está feliz porque ele está com Cristo, que é a base da nossa esperança. Portanto, é preciso crer, é preciso apropriar pela fé que o sacrifício de Jesus por nós nos dá essa certeza de uma vida eterna. A vida aqui, ela não é eterna. A gente sabe que a coisa mais certa deste mundo é que nós iremos um dia morrer daqui para este mundo. E a mais incerta é o dia. Então, como não estar preparado? Como não estar na certeza dessa esperança de que nós teremos dias melhores? O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, 11 e 12, ele diz assim: e esta é a confiança, Jesus veio ao mundo e quem tem o Filho tem a vida.
aquele que não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 5, 24, um versículo muito conhecido. Quem ouve a minha palavra, a palavra de Jesus, e crê naquele, o Senhor Deus, que o enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Portanto, meus amados, é necessário que tenhamos essa esperança, tendo como base a pessoa do Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É preciso apropriar pela fé, essa fé que nós não temos, mas é uma fé que o próprio Deus nos dá um dia para que possamos apropriar e ter essa certeza de uma vida eterna. Mas a Bíblia também diz no Evangelho de João, capítulo 3, 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vejam bem, quem tem o Filho, Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E sobre ele permanece a ira de Deus. Mas muito mais ainda. Há um versículo mais profundo ainda. O apóstolo Paulo, falando a respeito da ressurreição de Jesus, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, a ressurreição que é o marco principal da nossa fé, a ressurreição que nos dá a certeza de que Deus aceitou o plano que o Senhor Jesus fez no nosso lugar, morrendo naquela sangrenta cruz, para nos salvar, nos redimir. Ele diz o seguinte: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Eu acho que é muito fácil nós entendermos essa expressão. Mais infeliz de todos os homens, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, a coisas desta vida. Em segundo lugar, uma vez já tendo observado a base da nossa esperança, que é o Senhor Jesus, o seu sacrifício por nós, agora vamos ver como é a confirmação. Como é que eu tenho certeza de ter uma esperança melhor, começando aqui já neste mundo? Quando a gente espera as coisas desta vida, nós temos duas chances, não é verdade? Podemos alcançar ou podemos não alcançar. A esperança baseada em Jesus é uma esperança real, ela é infalível. Então a esperança em Jesus não tem essas duas alternativas. Ela já é absolutamente positiva, porque ela é infalível, ela é real. E por que ela é real? Porque Jesus é a nossa esperança. Paulo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, ele está introduzindo a sua carta a Timóteo, e ele diz assim: Jesus é a nossa esperança. Quem confirma conosco essa esperança é o Espírito Santo de Deus. Nesse segundo tópico agora, observando. Como é que firma-se a esperança? Ela firma-se no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem vários ministérios, não só de confirmar a nossa salvação, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos convencendo de que nós temos uma vida eterna, no momento que aceitamos Jesus como nosso Salvador, mas também o Espírito Santo confirma para nós essa esperança verdadeira. Romanos capítulo 8, versículo 9, nós encontramos essas palavras: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E quem não tem o Espírito Santo não é dele. Ou seja, firmado em Cristo, agora podemos confirmar essa esperança pela presença do Espírito Santo que habita em nossa vida, pela graça e pela misericórdia de Deus. Romanos 8,16 ainda nos diz: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, quem tem a verdadeira esperança sabe que tem a verdadeira esperança, porque o próprio Espírito que habita no coração do salvo confirma com o seu Espírito de que ele está salvo, que ele tem vida eterna, que ele tem esperança. E ainda no versículo seguinte, Romanos 8,17, diz o seguinte: somos filhos, também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com ele seremos glorificados.
Vejam bem agora a firmeza dessa esperança, a confirmação. Nós somos co-herdeiros pela graça de Deus, co-herdeiros com Cristo, e um dia com Ele seremos também glorificados. Mas alguém podia perguntar, mas qual seria a certeza mais do que absoluta de que temos salvação eterna, temos certeza de vida eterna, temos certeza de uma esperança gloriosa com Deus? Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, diz o seguinte: depois que nós ouvimos a palavra da salvação, cremos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Então existe uma garantia dessa certeza absoluta, dessa esperança gloriosa, que é o selo, que é o penhor, o selo do Espírito Santo na nossa vida. Se você tem Jesus, se você já aceitou Jesus, ou se você vem aceitar Jesus, se ainda não aceitou, você pode ter essa certeza de que você tem o selo que o Espírito Santo colocou no seu coração, de que você pode ter esperança em dias melhores. O Espírito Santo habita em nós, como já dissemos, mas também tem outros ministérios. O Espírito Santo nos ilumina nos nossos dias, nos conforta, uma coisa tão necessária nos dias que estamos atravessando, dias de muita expectativa. O Espírito Santo nos exorta através da palavra, com palavras que muitas vezes nós não apreciamos, mas que a palavra de Deus é o melhor para nós. E o Espírito Santo também nos ensina e ainda intercede por nós, como havia dito, com gemidos até inexprimíveis. Romanos 15:3 nos diz que o Deus da esperança nos enche de todo gozo e paz, para sermos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vejam bem que o poder do Espírito Santo vai nos tornar ricos de esperança. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, habitando no nosso coração, na nossa vida, ele nos faz ricos de esperança. E em terceiro lugar, uma vez visto já a base da nossa esperança, a confirmação da nossa esperança, agora vamos ver a consumação. Quando é que isso realmente vai acontecer? Será que existe um momento para acontecer? É claro que nós não sabemos totalmente a extensão dessa esperança. Sabemos que ela é maravilhosa, sabemos que o gozo eterno é algo que nós jamais podemos experimentar nos seus pormenores. Mas sabe por que nós não sabemos toda a extensão? A própria palavra de Deus responde. 1 Coríntios 2,9 nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha aí, meus amigos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Isto é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que têm esperança, não só nesta vida, que começa aqui, mas na vida que nós vamos passar na eternidade com Deus. Segundo lugar, Deus não nos deixa sobre as consequências do pecado. Sabemos que mesmo como salvos ainda temos a natureza pecaminosa que nos leva a pecar muitas vezes. Mas Deus não nos deixa sobre as consequências do pecado, o terrível lago de fogo, enxofre, o inferno, mas o seu amor nos leva novamente para Ele. Jesus, quando estava nos últimos momentos com os seus apóstolos, confortando-os, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu vou preparar-vos lugar. E onde eu vou, eu estarei preparando. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu quero que onde eu estou, vocês estejam também. Vejam, aí já a confirmação. Jesus, o nosso Salvador, dizendo: eu quero que vocês estejam para sempre comigo. Em terceiro lugar, a confirmação dessa esperança já está preparada desde a fundação do mundo. Olha que algo muito maravilhoso para cada um de nós. Jesus, quando, em um dos seus julgamentos, ele diz assim: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 34. A posse do reino, a posse da verdadeira, a consumação da nossa esperança já está preparada
desde a fundação do mundo. Então, como não ter certeza nessa esperança? Como não ser esperançados, como não ser esperançosos diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo e atravessando, que é a vontade do nosso Deus? E ainda mais um ponto, a confirmação da nossa esperança é o céu. Aqui agora é o verdadeiro céu. O céu onde estaremos para sempre com o Senhor, o céu que é a nossa verdadeira pátria. Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, ele diz que a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos o nosso Salvador, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Vejam bem, a nossa verdadeira pátria é o céu. Então nós vivemos aqui dias difíceis, às vezes nos incomodamos um pouco, mas sabendo que dias muito melhores. Sabem que o melhor do cristianismo vem no fim. É no fim desta vida que realmente começa uma vida muito melhor para cada um de nós. Observe que nós vimos então que a base da nossa esperança é Jesus. A confirmação da nossa esperança é dada pelo Espírito Santo de Deus, que testifica com o nosso espírito que nós somos de Jesus. E a consumação da nossa esperança é o céu, o verdadeiro céu, a presença de Deus para sempre na eternidade. E eu gostaria, ao encerrar esse estudo, de deixar alguns textos que os irmãos, os amigos, podem depois, nas suas Bíblias, meditarem. Jó 8,13 diz assim, que a esperança dos ímpios perecerá. Observem bem, a esperança dos ímpios, aqueles sem Cristo, vai perecer um dia. No Salmo 146, versículo 5, diz o seguinte, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Provérbios 10, 28. A esperança do justo é alegria, mas a esperança dos perversos perecerá. A esperança dos perversos perecerá. Provérbios 14, 32. Mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Observem bem esse versículo. O justo, o salvo, mesmo que morrendo para essa vida, continua tendo essa esperança. Profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Medite nesse versículo. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Observem bem. O homem de Deus, a sua esperança é o Senhor. Não são os homens, não são as coisas desta vida, não é a política, não é até a ciência, mas é o Senhor que é a nossa bendita esperança. E qual seria o comportamento de muitos nesses dias? É como o profeta Jeremias diz em Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Trazer à memória o que me pode dar esperança. Abraão, esperando contra a própria esperança, foi para um lugar que ele não sabia para onde ele ia. Mas ele creu em Deus. E ele esperou contra a própria esperança para vir ser o pai de muitas nações, da qual nós, como crentes em Cristo, somos descendentes espirituais. Romanos 5, 4. E a perseverança traz experiência. E a experiência, esperança. Todos nós sabemos que estamos passando por uma experiência muito diferente. É possível imaginar que a humanidade não será a mesma depois que passar essa pandemia. Mas veja o que a Bíblia diz. A perseverança nessa esperança traz experiência. E a experiência traz esperança. Romanos 8, 24 e 25, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A esperança que se vê não é esperança. Essa é a esperança deste mundo. 1 Pedro 1,3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O maior marco do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Nós cremos num Deus vivo,
um Deus que fala conosco, um Deus que age em nós a todo momento, a todo instante. Ele é a nossa verdadeira esperança, o Senhor Jesus. E se alguém perguntar para cada um de vocês, como é que você sabe que você tem esperança? Você está preparado para responder que você já tem essa esperança no seu coração de vida eterna, de um dia estar permanentemente com Cristo? Pedro nos exorta nesse versículo, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em nosso coração, no vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Então, meus amigos, meus irmãos, santifiquem a Cristo em suas vidas, cresçam na vida espiritual, aproveite cada oportunidade para estar crescendo no conhecimento da palavra, na oração, no conhecimento da comunhão com os irmãos, no testemunho cristão, e estejam assim, cada vez mais sendo preparados para responder por que você tem esperança, por que a sua esperança é eterna e a sua é a esperança permanente. Concluindo, podemos dizer que a nossa esperança está no Senhor, só no Senhor Deus. E Cristo, Jesus Cristo, é a nossa esperança. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês saibam, cada dia mais, analisar bem esta palavra maravilhosa na vida cristã. Esperança. Aguardar algo maravilhoso, não temporário, mas algo que perdura para toda a vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que sempre fala ao nosso coração e esperamos que nesse instante também tenha falado ao coração dos ouvintes, dos nossos irmãos, Pai. Que o Senhor esteja cada vez mais colocando no nosso coração essa verdadeira esperança de que tudo neste mundo passa, mas fazendo a tua vontade nós estaremos permanecendo para sempre com o Senhor, Pai. Abençoa os lares, abençoa as pessoas enlutadas, abençoa a área médica, Senhor Deus, dando sempre sabedoria. E, ó Pai, usa de graça e misericórdia para cada um de nós que passamos por esses momentos difíceis, mas agradecidos, porque sabemos que a tua vontade de um Deus todo-poderoso, que sabe todas as coisas, e que se estiver na tua vontade, se for a hora, usará de misericórdia para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, entregamos esta oração. Amém.